Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Que bom nós separarmos este momento para nós estudarmos a palavra de Deus, para nós buscarmos uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa salvação, para que nós também possamos ter conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham um dia assim bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 31 de março de 2026, a lição 1 de hoje, dentro desse novo trimestre, que é abril, maio e junho, ela tem como título Amor Eterno. As Sagradas Escrituras, elas mencionam em vários capítulos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que Deus é amor. Ele é o doador de si mesmo e ele está sempre um Deus prontificado assim para atender seus filhos, porque o amor é a essência da natureza divina. Onde a expressão do seu amor, elas são de variadas formas, ela é um atributo do Criador do Universo, que aparece quando Ele, Deus, já quando houve o pecado de Adão e Eva, ele já apontou que viria o Salvador do mundo, que seria seu próprio Filho para salvar a humanidade do pecado, da morte eterna. E ele mais uma vez mostra amor. E acima de tudo ele dá perdão para o pior pecador possível dos homens. Ele concede misericórdia, bondade ao homem caído. E assim que nós observamos essas atitudes de Deus no mundo que nós vemos hoje. E ao povo rebelde, Deus disse o seguinte: com amor eterno eu te amei, e por isto com benignidade te atraí. Está lá em Jeremias 31:3, é Deus falando para o povo de Israel que mesmo eles sendo pecadores e se distanciando dele, Deus, ele ainda tem um grande amor para com todos. E hoje mesmo, essa Laodiceia que nós somos hoje, essa mornidão que nós temos, espiritual, Deus tem um grande amor e Ele espera que todos nós possamos se arrepender, que nós possamos buscá-lo em espírito e em verdade, servi-lo, para que nós sejamos perdoados das nossas falhas. E Jesus, depois dele descrever toda essa indiferença que houve realmente através do povo de Deus, ele ainda diz o seguinte, olha o que Jesus diz: aquele que vencer darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus realmente ele conhece a nossa fragilidade, porque a batalha maior que tem de todos nós é nós reconhecermos essa fragilidade, admitir a nossa incapacidade realmente de saber voltar quando nós erramos, aceitar a repreensão de Jesus para a nossa vida, para que haja uma melhoria, para que haja uma busca novamente do caminho da salvação, para que nós possamos arrepender e receber com os olhos espiritual bem abertos as vestes que Jesus quer dar para todos nós. E na Bíblia, muitas pessoas que nós vemos ali em vários capítulos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que muitas pessoas responderam a este convite de Deus para entrar numa intimidade, no relacionamento com o Senhor Criador, o Senhor da aliança, que é Jesus.
E esta é a história que percorre em todas as Escrituras. E ao analisarmos a vida dessas pessoas, né, percebemos que Deus interagiu, Deus buscou novamente essas pessoas e teve uma intimidade, um relacionamento com elas, com cada uma delas, de modo assim único, né, conforme a situação de cada momento que elas passavam. E Deus, para salvar as pessoas, Ele interage, principalmente através de um relacionamento íntimo, pessoal, com cada pessoa em lugares diferentes. E através da oração, é uma das formas também que Deus intercede. Através da leitura das Sagradas Escrituras, Deus também intercede em nós, pela ação do Espírito Santo, nos fazendo compreender que nós somos pecadores, precisamos e carecemos do poder de Deus na nossa vida. E assim, Ele transforma pessoas, né, através de orações, guia seus filhos pelo caminho da verdade. E na Bíblia aparecem vários exemplos, né, de como Deus agiu e interagiu com pessoas. No caso de Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus interage pela primeira vez com o ser humano, quando Ele, Deus, como Criador e mantenedor do universo, Ele cria o homem através do barro, do pó da terra, e Ele sopra nas narinas, dá o fôlego de vida, e Ele diz que o homem passa a ser uma alma vivente, ou seja, as pessoas começam a se movimentar, porque a alma é nada mais que o corpo da pessoa, que ele começa a se movimentar, né? Através desse fôlego de vida que Deus dá, a pessoa começa a ter movimentos, começa a falar, a ter realmente o olfato, a enxergar, né? E Deus fez essa primeira vez com Adão, quando Ele criou Adão. E já em Gênesis capítulo 5, versículo 24, Deus buscou um relacionamento com Enoque, onde teve um grande relacionamento com Enoque, que o próprio Deus, que andava com Enoque, o tomou para ele e o levou para si, onde jamais foi encontrado o corpo de Enoque, porque Deus levou para o céu Enoque diretamente. Foi um dos poucos, né, que Deus realmente fez isso. Foi no caso do Elias e também de Moisés. Essas 3 pessoas foram pessoas que foram levadas por Deus. E em Gênesis capítulo 6, versículo 13, ali mostra, né, que o mundo estava assim, cheio de maldade, de pecado, corrupção, de pornografia, de infidelidade. E Deus ordena e se conversa com Noé, né? E menciona para Noé de que ele iria decretar e vir um dilúvio e acabar com toda a carne que existia no mundo pecaminosa, né? Já em Gênesis 12, versículos de 1 a 4, Deus toma a iniciativa dele e ele conversa com Abraão e o retirou ali de Ur, uma terra dos caldeus, que eram pagãos, e de Abraão, uma conversa, no relacionamento, numa interação que ele teve com Abraão, ele apresentou para o mundo a linhagem de Jesus que saiu de Abraão. Já em Êxodo 34, 29, Deus faz uma aliança positivamente com Moisés, onde Ele transforma realmente a vida de Moisés, e Moisés se santifica e vai até o Monte Sinai, a pedido de Deus, recebe as 2 tábuas de pedra, que são os mandamentos que o povo de Israel deveriam obedecer. E quando Moisés desce do Monte Sinai, ele estava assim transformado pela glória de Deus, que a sua face resplandecia assim, que chegou a assustar o povo de Israel, com as pessoas que tinham encontro realmente com Moisés.
E assim nós vemos, né, como Deus ele gosta e quer ter um relacionamento conosco. Seja andando, caminhando visivelmente ao lado dos seus filhos, Deus quer realmente interagir com todas as pessoas. E Deus sempre desejou isso para a humanidade, para se ter este relacionamento. E no livro de 1 João 4, o discípulo amado, ele diz que Deus é amor, que Deus é a essência de tudo, e que o amor é a essência de Deus. Que é um atributo do Criador, ele menciona ali, que não muda porque Deus ele é eterno, a sua fidelidade dura para sempre, e que vai além do nosso entendimento, e Deus não desiste de nos amar, de amar o ser humano. O amor incondicional é eterno, ele é revelado por Jesus em vários pontos e passagens que quando ele esteve entre nós. É a chave que abre o coração humano para compreender como Deus deseja que nós também amemos uns aos outros, para nós vivermos uma eternidade todos juntos. E confessar que Jesus veio realmente em carne, que diz lá em 1 João 4,2, possui um significado muito grandioso do que simplesmente professar nele e crer. Confessar o nome de Jesus, que é o amor eterno, envolve um compromisso, uma intimidade, um relacionamento de vida ou de morte. Se queremos viver uma eternidade com Ele, nós temos que ter este relacionamento, esta intimidade com Jesus. O maior dos dons, aumentado e aperfeiçoado na vida cristã, promove o sublime e indispensável conhecimento de Deus, o conhecimento que supera todas as demais e blinda a mente do ser humano através do espírito do erro que João fala em 1 João 4,6. Podemos dizer que o amor é a fé em ação, como bem escreveu o apóstolo Paulo, que atua pelo amor, que ele fala em Gálatas 5,6. Entretanto, esse amor produzido pela fé em Cristo, ela é manifestada em nós através de um ato que antecedeu a nossa fé, que a Bíblia mostra que é o amor eterno, quando ele diz: em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele, que está lá em 1 João 4,9. Ou seja, Deus é um amor e que ele dá de graça tudo isto, e tudo isto vem realmente de Deus, de um Deus de misericórdia, de bondade, porque ele é amor eterno. Um amor que está muito além do nosso compreendimento, de alcançar e produzir. Isto é um dom de Deus. Quando uma pessoa é encontrada nesse mundo, que ela demonstra amor para com as outras, é um dom divinal, que fala lá em Efésios 2,8. E Deus mesmo, ao ser humano, que mesmo ele mal, ele procura um relacionamento, mesmo que essa pessoa seja rebelde, pecaminoso, ele dá um diagnóstico ao seu povo e mostra a sua verdadeira condição, que aquela pessoa está em erro. Isto é amor, e que tem um propósito de despertar um de nós a consciência de que sem ele nós não temos esperança alguma, que está lá em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 até 18. E também no versículo 19 de Apocalipse 3, Deus expressa a infinita medida do seu amor eterno. O profeta Jeremias usa essa linguagem ao referir o amor eterno de Deus, que está lá em Jeremias 31,3, que no hebraico é Olam, que traduzido quer dizer eterno, que refere-se a muito mais do que uma qualidade cronológica ou uma longa duração. A expressão aqui, Alon, transmite a intensidade de amor de Deus, que é tão grandioso, que está além de qualquer medida, que nós não podemos medir, assim como o caráter infinito do Criador. A eternidade do amor de Deus revela ao seu povo o objetivo de despertar em cada um de nós uma resposta positiva à sua disciplina
quando a Bíblia diz, portanto, seja zeloso e arrependa-se, está lá em Apocalipse 3,19. Deus aqui, nesse livro de Apocalipse 3, se dirigiu àquela igreja de Laodiceia, em que ele dá uma exortação pastoral coletiva, porém no verso 20, ele se volta subitamente para cada cristão como um indivíduo único a quem ele ama pessoalmente e diz: eu amo, eu repreendo, eu disciplino, eu cearei com ele e ele comigo. Ele dá um recado de amor eternal para todo crente, independente da condição que todos nós nos encontramos. Deus interage diretamente com o ser humano, e isso são inícios, né, que é desde a criação do homem, como nós vemos lá em Gênesis 2,7, quando Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas um fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Deus passou a relacionar com o ser humano através de Adão, falando com ele, interagindo com ele. E em Gênesis 5,24 mostra que Deus andava com Enoque, com seu servo, completamente transformado por ele, Deus. Já em Gênesis 6,13, nós vemos que Deus interagiu diretamente com Noé e o informou e o decretou que ele acabaria com toda a carne má, corrupta, e que ele enviaria o dilúvio. Já em Gênesis 12, versículo 1 a 4, Deus tinha um relacionamento íntimo com Abraão, que morava numa das cidades mais pagãs do mundo na época, né? Em Ur, a cidade dos caldeus, que Abraão conheceu a Deus somente pela fé, através das orações que ele fazia. E Deus aparece a ele e dá uma ordem para Abraão, para ele sair daquela parentela, daquela cidade pagã de Ur, e ir para uma cidade que ele, Deus, iria mostrar para Abraão, e ele acabou indo. Em Êxodo 34, 29, Deus toma a iniciativa e chama Moisés para receber as 2 tábuas de pedra, e ele desce o Monte Sinai para informar a todo o povo de Israel sobre a observância dos 10 mandamentos através daquela pedra que estava escrita com o dedo de Deus. E quando as pessoas olham para ele, Moisés, ele estava transformado. O seu semblante assim estava reluzente, né? Ele resplandecia a glória de Deus, que até assustava as pessoas, que as pessoas se afastavam porque eram pecadoras. E seja no início ou no fim do dia, nós também podemos ter esse relacionamento com Deus, uma intimidade com o Senhor, e Deus procura interagir para conversar conosco, e espera nos conduzir cada vez mais próximo dele, para nos salvar e nos levar para as mansões celestiais. Que você, meu amigo, possa aceitar essa oportunidade que Deus está dando para você, que Ele quer ter um relacionamento contigo, que você tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.